Alice estava sentada em um banco no jardim do hospital, incapaz de conter as lágrimas. Era o auge de abril, uma época maravilhosa do ano, com folhas recém-brotadas, um sol suave e uma brisa agradável preenchendo o ar com os aromas da terra aquecida. Alice sempre amou a primavera, deveria estar aproveitando o clima lindo, fazendo planos para o verão. No entanto, encontrava-se próxima ao prédio do hospital, chorando. Felizmente, estava sozinha, o que lhe permitia expressar livremente suas emoções. Leonardo, seu amado marido, o homem que a compreendia e aceitava como ninguém, estava atualmente na unidade de terapia intensiva. Apenas 6 meses atrás, ele era um homem forte e saudável, tão confiável quanto uma rocha. Com ele ao seu lado, todos os problemas pareciam insignificantes. Leonardo fazia tudo por ela, proporcionando-lhe uma sensação de segurança e proteção. Ele animava quando estava triste e sempre encontrava as palavras certas de encorajamento quando ela precisava delas. Mesmo agora, deitado em sua cama de hospital, ele ainda tentava apoiar Alice. "Hoje vamos superar isso, Alice", disse Leonardo quando percebeu que sua esposa estava prestes a chorar. Alice tentou se manter forte, não podia deixar Leonardo desperdiçar sua força restante confortando-a. No entanto, ele a enxergava claramente e compreendia todos os seus sentimentos. "Vamos superar isso", ele disse, mas Alice sabia melhor. Leonardo estava apenas vagamente ciente dos detalhes de seu diagnóstico, mas Alice estava em contato constante com seu médico, o Dr. Sanches. Os pais de Alice usaram todas as suas conexões para garantir que Leonardo recebesse tratamento dele. Quando conseguiram, parecia que o pior havia passado. Leonardo estava em boas mãos. No entanto, mesmo os melhores médicos não são deuses e não podem realizar milagres, e um milagre era o que Leonardo precisava. Era doloroso para Alice ver seu marido assim, pálido, desgastado, com olheiras sob os olhos, voz fraca e mal audível, com sua condição se deteriorando a cada dia. Inicialmente, Alice esperava que tudo desse certo, mas agora ela estava se preparando. "Preparem-se", havia dito o Dr. Sanches alguns dias atrás. "A doença está progredindo rapidamente, a terapia de suporte está se tornando menos eficaz, seus sinais vitais estão piorando, e ainda não há resposta do banco de doadores. As listas de espera são enormes." Leonardo nunca havia realmente visitado médicos antes. Sempre fora notavelmente saudável desde a infância, raramente pegando um resfriado ou gripe. Ele era alto, atlético, forte e resistente. Ao olhar para ele com seu cabelo loiro espesso, sorriso largo e dentes brancos, e a pele bonita e clara, Alice frequentemente pensava nos filhos maravilhosos que teriam. Leonardo tinha boa genética, embora nunca tivesse conhecido seus pais. Michael cresceu em um orfanato, e quando ficou velho o suficiente para fazer perguntas sobre seu passado, os cuidadores inicialmente o ignoraram. Eventualmente, uma enfermeira o esclareceu. Ele soube que sua mãe, uma mulher alta e outrora bonita que havia caído no desalento, o abandonara no hospital maternidade. Aparentemente, ela era uma pessoa que bebia, com vários filhos em casa e nenhum marido. Então, decidiu que não podia sustentar mais uma criança e o deixou, esperando que fosse o melhor que poderia fazer por ele. Leonardo nunca foi adotado e cresceu no orfanato. Às vezes, contava a Alice sobre sua infância, nunca se lamentando ou se queixando de seu destino. Não fazia parte de sua natureza, ele preferia encarar a vida de maneira otimista. No entanto, Alice compreendia que seu amado teve uma infância difícil. Pequenos detalhes em suas histórias revelavam as dificuldades, como os raros doces compartilhados entre todas as crianças no orfanato ou o tratamento rigoroso dos cuidadores. Apesar de ter crescido nesse ambiente, Leonardo se tornou a pessoa mais gentil e sensível que Alice já conheceu. Eles se encontraram por acaso quando Alice estava na faculdade. Ela e seus amigos decidiram comemorar o fim de uma sessão desafiadora de exames em um bar para relaxar e se divertir depois dos estudos intensos. Alice estava deslumbrante naquele dia, consciente de sua presença cativante, como evidenciado pelos olhares admiradores que ela recebia. A atmosfera estava animada, com dança, risos, conversas animadas e encontros casuais com novos conhecidos. Enquanto alguns colegas de Alice eram convidados para dançar, suas experiências foram mistas. O primeiro homem que se aproximou, sem atrativos e notavelmente mais velho, foi educadamente recusado por Alice. Logo depois, um jovem arrogante cujo convite para dançar parecia mais uma condescendência do que um gesto de interesse a seguiu.
Preferindo a companhia de suas amigas a tais avanços indesejados, Alice ficou com elas, embora não pudesse negar certo prazer na atenção masculina. Conforme a noite chegava ao fim, Alice, momentaneamente sozinha na mesa, foi abordada por Leonardo. Sua vestimenta casual, uma camiseta cinza, jeans desgastado e tênis, contrastava com seu cabelo loiro impecável e seus marcantes olhos verdes. Seu sorriso encantador, embora tingido de timidez, despertou uma atração imediata em Alice. Ela o cumprimentou com um sorriso, convidando-o a se juntar a ela. "Posso?", ele perguntou, já tomando lugar à sua frente. "Claro", respondeu Alice, seu sorriso inabalável. Alice achou a sinceridade de Leonardo refrescante, sua aura era única, e ela desfrutou de sua companhia sem reservas. "Meu nome é Leonardo, posso saber o seu?", ele começou, iniciando uma conversa que fluía com facilidade e familiaridade. "Alice", ela respondeu, sua honestidade evidente. O diálogo deles era perfeito, sem desconforto ou tensão, como se uma conexão duradoura existisse entre eles. Quando seus amigos retornaram, rindo e lançando olhares, Leonardo os cumprimentou cordialmente, mostrando nenhum interesse nas tentativas chamativas de Piper. Ao som de uma melodia suave, Leonardo a convidou para dançar. Ele era atencioso e respeitoso, sua presença irradiava calor e força, criando um casulo de conforto para Alice. Em seus braços, ela se sentiu amada e elegante, seguindo sem esforço seu ritmo. Apesar de saber pouco sobre o passado ou a profissão de Leonardo, Alice sentia sua confiabilidade e bondade. Sua partida para ajudar um amigo, com a promessa de retornar e um pedido para que ela esperasse, deixou Alice ansiosa por seu retorno, esperando que a conexão recém-descoberta continuasse a florescer. A noite se desenrolou com os amigos de Alice envolvidos em animadas conversas, mas sua mente permaneceu em Leonardo. Sua ausência lançou uma sombra de saudade e desapontamento sobre ela, e conforme o tempo passava sem seu retorno, Alice oscilava entre preocupação e indignação, suspeitando que ele poderia ter encontrado outra pessoa. A falta de troca de informações de contato e promessas não ditas pouco acalmava seu coração ansiando. "Seu admirador desapareceu?", perguntou Christine, sua voz tingida de simpatia, ao perceber a melancolia nos olhos de Alice. "Gostou dele, não é, Alice?" Alice disfarçou seus sentimentos com uma resposta desdenhosa. "Não, ele não era nada especial, apenas mais um cara. Tem vários como ele por aí." Piper, alinhando-se à indiferença fingida de Alice, sugeriu: "Bem ali, há muitos mais. Mas você é a única. Vamos para o bar na Quinta Avenida. As coisas estão se acalmando aqui, mas a verdadeira festa está apenas começando lá", propôs Piper, a experiente navegadora da vida noturna de seu grupo. A ideia foi recebida com entusiasmo por todos, exceto Alice, que se apegava a uma tênue esperança do retorno de Leonardo. Relutantemente, concordou, não querendo diminuir o espírito de suas amigas ou abandoná-las. Ao chegarem ao bar, a primeira pessoa que Alice viu, para sua surpresa, foi Leonardo. Sua presença inesperada parecia quase surreal. "Como você nos encontrou?", perguntou Piper, sua personalidade vibrante brilhando. Leonardo explicou seus esforços para localizá-los, revelando um nível de dedicação que tocou profundamente Alice. Era um gesto digno de um filme romântico, algo que ela nunca tinha experimentado antes. "Então, você vai se juntar a nós no bar?", perguntou Piper, buscando clareza. O olhar de Leonardo se voltou para Alice, silenciosamente buscando sua preferência. "Vamos dar um passeio em vez disso", sugeriu Alice, sua voz suave, mas certa. O sorriso de Leonardo iluminou com sua proposta, e seus amigos trocaram olhares significativos. "Como você quiser", disse Christine, a voz responsável do grupo. "Me mande uma mensagem quando chegar em casa, está bem?" Seu pedido, feito na frente de Leonardo, sutilmente enfatizou sua preocupação com a segurança de Alice. Alice e Leonardo passearam pela paisagem noturna da cidade, mãos dadas, a conversa deles fluindo naturalmente, pontuada às vezes por silêncios confortáveis. À medida que se aproximavam da casa de Alice, o beijo de Leonardo a deixou tonta, uma culminação de seu desejo reprimido. Sua hesitação era evidente, como se temesse apressar-se ou sobrecarregá-la, mas naquele momento todas as reservas pareciam derreter sob o céu estrelado. Eles começaram a namorar. Alguns detalhes de sua vida inicialmente chocaram Alice, mas o fato de que ele cresceu sem pais na verdade o tornou mais forte. Leonardo entendia que sua única esperança estava na educação.
Vendo sua dedicação, professores o ajudaram e orientaram, dando-lhe atenção extra. Ele era especialmente grato ao seu professor de física e sonhava em se tornar rico e famoso para agradecer a esse educador carinhoso algum dia. Com suas excelentes notas, Leonardo entrou facilmente em uma faculdade prestigiosa e rapidamente se tornou um dos melhores alunos. Durante esse tempo, ele também começou a assumir empregos temporários. Leonardo tinha a mesma idade de Alice, mas suas experiências de vida e conhecimento sobre o mundo o faziam parecer mais maduro para ela. Alice, ainda sustentada financeiramente pelos pais, sentia-se como uma menina pequena em comparação com ele. Leonardo, amável e sensível, ansiava por amor e aceitação. Alice percebeu isso, ele havia perdido atenção em sua infância e agora valorizava sentimentos sinceros e bondade. Ela estava grata pelo encontro casual deles no bar. Após a formatura da Universidade de Alice, ela foi surpreendida com a proposta de Leonardo. Seu relacionamento já havia florescido no calor da aceitação da família dela. Sua mãe frequentemente expressava seu carinho por Leonardo, simpatizando com seu passado desafiador e esperando por um futuro brilhante para ele. Um jovem tão bonito e de bom coração com um destino difícil, ela dizia, otimista por seu bem-estar. O pai de Alice via em Leonardo um indivíduo maduro e determinado. Ele não é apenas um garoto, mas um verdadeiro homem jovem, com ambições claras, dizia, percebendo sua necessidade de grandes realizações. O casamento deles, financiado pelas economias prudentes de Leonardo, foi uma celebração esplêndida. Os recém-casados começaram sua vida juntos no apartamento de Leonardo. Alice, protegida e inexperiente em tarefas domésticas, foi recebida com paciência e orientação por Leonardo. Ele assumiu muitas responsabilidades domésticas, demonstrando sua habilidade, da qual Alice aprendeu ansiosamente. Ela havia crescido com sua mãe comandando a cozinha e nunca percebeu a alegria criativa na culinária até agora. O incentivo de Leonardo, mesmo quando suas tentativas culinárias falhavam, era um testemunho de sua vida harmoniosa cheia de sonhos de uma casa maior, viagens e uma grande e amorosa família. Leonardo, que ansiava por calor familiar, brincaria perguntando alegremente: "Você se importa em ser mãe de muitos, talvez 5 ou 6 filhos?" Alice responderia com uma risada: "Isso é muito pouco. Sonho com 10. Você aguenta a gente?" Leonardo responderia com determinação: "Eu moveria montanhas por nossa família." No entanto, à medida que os anos passavam, a esperança de ter um filho permanecia não realizada. Enquanto os amigos de Alice celebravam suas gravidezes e a maternidade, ela sentia uma mistura de alegria por eles e uma crescente sensação de perda pessoal. Reconhecendo o sofrimento de Alice, Leonardo sugeriu uma consulta médica. Os resultados revelaram que, enquanto Leonardo estava saudável, Alice enfrentava desafios significativos de fertilidade. Devastada, ela encontrou consolo no abraço reconfortante de Leonardo. "Não perca a esperança", encorajou ele. O médico mencionou a fertilização in vitro, FIV, e a opção da adoção. "Para mim, uma criança é uma criança, independentemente", afirmou Leonardo, enfatizando o vínculo dele sobre a biologia. Apesar de sua resiliência, a jornada da FIV foi uma montanha-russa de esperança e desilusão. Após 2 tentativas mal-sucedidas, se prepararam para outra rodada, agarrando-se à esperança em meio à turbulência emocional. A saúde de Alice sofreu devido aos intermináveis procedimentos médicos, mas ela estava determinada a alcançar seu objetivo. "Chega", disse Leonardo suavemente, mas com firmeza, após outra tentativa mal-sucedida de FIV. "O que você quer dizer com o chega?", Alice não entendia. "Precisamos parar de prejudicar sua saúde." "Você precisa de uma pausa disso tudo", explicou Leonardo. Alice ainda estava confusa. "Simplesmente pare de tomar esses comprimidos. Vamos apenas viver, aproveitar a vida e um ao outro sem preocupações", sugeriu Leonardo. Alice também estava cansada das esperanças intermináveis, preocupações, procedimentos médicos e testes. "E as crianças?", perguntou ela. "Podemos sempre adotar uma criança do orfanato", respondeu o marido. "Mas eu quero meus próprios filhos", Alice exclamou. "Quem sabe de onde vêm as crianças do orfanato?", continuou ela. "E eu? Também sou de um orfanato", lembrou Leonardo. "Tudo bem, se você não quiser uma criança de outra pessoa, não vou insistir.
Mas também não vou deixar você se prejudicar mais, disse Leonardo, parecendo assumir a responsabilidade pela futura família deles, carregando tudo consigo. E assim foi. Em tudo, Alice confiava nele mais do que em qualquer outra pessoa. Leonardo era seu protetor, guardião, provedor. Ela pensava que sempre seria assim, mas as coisas tomaram um rumo diferente. Tudo começou quando Leonardo, um homem sempre cheio de força e energia, começou a se cansar facilmente. Ele chegava em casa do trabalho e ia direto para a cama ou para a TV. Para a maioria das pessoas, isso não era nada incomum, mas não para Leonardo, que sempre transbordava de energia. Depois, ele começou a se cansar ainda mais. Chegava em casa do trabalho pálido, ofegante, completamente exausto. Seu apetite piorou, ele perdeu peso rapidamente, então, hematomas começaram a aparecer em seu corpo sem razão aparente. Você precisa ver um médico, insistiu Alice. Insisti. Já marquei uma consulta com um terapeuta. Não ouse faltar. Obrigada. Leonardo sorriu. Eu já estava planejando ir em breve. Alice estava preocupada com seu marido, mas estava certa de que nada sério estava acontecendo. Ela pensava que os médicos diagnosticariam alguma deficiência de vitamina, receitariam vitaminas, sugeririam caminhadas regulares, talvez fossem ao mar para descansar, e tudo ficaria bem. No entanto, eles não estavam preparados para o diagnóstico. Descobriu-se que Leonardo tinha uma rara doença autoimune do sangue, em que seu próprio corpo forte estava se destruindo. A pior parte era que não havia cura. Leonardo recebeu tratamento, mas o médico alertou que os resultados seriam fracos e temporários, ele precisava de mais exames. A vida da jovem família mudou drasticamente. Todos os planos, esperanças e sonhos tornaram-se de repente distantes e sem importância. Mesmo a impossibilidade de serem pais agora parecia menos catastrófica. Os pais de Alice ficaram horrorizados com o diagnóstico de seu genro. Seu pai fez todo o possível para conseguir que Leonardo fosse cuidado pelo Dr. Sanches. Alice pensou que agora, certamente, Leonardo seria curado. Ela até chorou aliviada quando seu pai ligou com a boa notícia. No entanto, logo ficou claro que era cedo demais para comemorar. A condição de Leonardo piorou, ele estava constantemente de licença médica, passando o dia todo em casa. Ele tinha tão pouca força que nem conseguia chegar ao computador ou ao espaço de trabalho. No entanto, Leonardo permanecia otimista, sempre tentando fazer piadas, mesmo sobre sua condição. Não se preocupe tanto. Quase nunca fiquei doente quando criança. Tenho um sistema imunológico forte. Vou superar isso, dizia. Esse é o problema, seu sistema imunológico forte está na verdade agindo contra você, suspirou Alice. Logo, a doença se intensificou, e Leonardo foi hospitalizado. Alice chorava em seu apartamento vazio nas noites. Seus pais sugeriram que ela se mudasse temporariamente para a casa deles, mas ela recusou. Dormia do lado de Leonardo na cama, coberta com seu cobertor, vestia suas roupas pela casa e chorava muito. Ela não queria que seus pais a vissem nesse estado. A condição de Leonardo se deteriorou rapidamente ao ponto de ele não conseguir sair da cama. Um transplante de medula óssea era a única coisa que poderia salvá-lo, uma operação complexa e cara. O dinheiro não era um problema, pois Leonardo tinha conseguido economizar uma quantia substancial. No entanto, encontrar um doador adequado era desafiador, quase impossível naquele momento. Quando a operação foi discutida pela primeira vez, o Dr. Sanches imediatamente solicitou testes de compatibilidade de todos os parentes de sangue de Leonardo. As chances de encontrar um doador entre parentes são altas, um irmão, uma irmã, pais, se estiverem vivos, disse o professor. Leonardo é de um orfanato, disse Alice com a voz abatida. Ele não sabe nada sobre seus parentes. Nesse momento, Alice lamentou desesperadamente não terem conseguido ter seu próprio filho. Talvez um filho ou uma filha pudesse ter sido a salvação para Leonardo. A busca por um doador progredia muito lentamente. Havia vários candidatos prontos para salvar um estranho, mas nenhum era compatível. A esperança estava diminuindo. Alice enxugou os olhos e olhou ao redor da praça do hospital. Estava vazia. As lágrimas trouxeram um alívio temporário. Ela estava prestes a sair, ainda precisava voltar para casa e enfrentar o tráfego da noite.
Coitado do Leonardo, uma voz de mulher soou logo ao virar da esquina do prédio. Alice parou. De alguma forma, ela soube imediatamente que estavam falando sobre seu marido. Ela espiou cautelosamente ao redor do canto. 2 funcionários do hospital estavam sentados em um banco. Alice os reconheceu. Ela frequentemente os via no corredor onde a ala Leonardo estava, mulheres de meia idade que aproveitavam uma pausa em meio a um turno difícil. Ambas tinham claramente empregos exigentes. Eu realmente sinto pena dele, concordou a segunda mulher. Ele é um jovem bom e gentil, mas está claro que não vai durar muito mais. Ele está ficando mais fraco a cada dia. Os olhos de Alice se encheram de lágrimas novamente. Ela estava tão perto de sair do esconderijo e repreender essas mulheres por desistirem tão facilmente de seu amado. Apoiou-se na parede para ter apoio, com a cabeça girando. Naquela noite, quando Alice voltou para casa, estava completamente exausta. Foi para a cama e, pela primeira vez em muito tempo, caiu em um sono profundo e tranquilo. Teve um sonho tão vívido que, ao acordar, desejou poder voltar a ele. No sonho, moravam em uma casa aconchegante em uma cidadezinha charmosa. Alice passeava por um prado verdejante em um vestido de verão bonito, carregando uma cesta cheia de pão, manteiga e frutas. Ao longe, via Leonardo trabalhando em um campo colhendo feno. Então, ouviu a voz de uma criança. Mamãe, me espere. Uma menina de 6 anos saiu correndo da casa em direção a Alice, rindo. Usava um chapéu e um vestido de verão, com seus cabelos castanhos quicando enquanto corria pelo campo. Leonardo apareceu, brincando ao persegui-la. A menina riu mais alto e acelerou. Alice abriu os braços chamando-a para se apressar. A menina correu para os braços de Alice, Leonardo a alcançou, tentando levantá-las, mas tropeçou, e todos caíram na grama rindo. Foi um sonho encantador que Alice não queria deixar, mas ela havia descansado o suficiente, então acordou. Pela primeira vez desde que soube da grave doença de seu amado, Alice sentiu uma energia renovada. O sonho havia elevado seu ânimo, mesmo que por um momento. Pegou algumas frutas e foi visitar Leonardo, que agora estava muito fraco para se sentar na cama, mas ainda conseguia cumprimentá-la com um sorriso e um piscar de olhos. Você parece especialmente animada hoje, observou Leonardo, olhando para sua esposa. Estou apenas em um bom humor, respondeu Alice, sentando-se ao lado dele e segurando gentilmente sua mão, que ele apertou fracamente em resposta. Ela estava ansiosa para compartilhar seu sonho com ele, mas preocupada que pudesse ser muito avassalador, então decidiu contra isso. Enquanto Leonardo adormecia, Alice continuou segurando sua mão, olhando para seu rosto pacífico, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por suas bochechas. Ao sair do hospital por volta do meio-dia, Alice sentiu a necessidade de dar uma caminhada e respirar um pouco de ar fresco. Enquanto vagava, seus pensamentos se voltaram para o futuro incerto e a dolorosa realização de que talvez nunca tivesse filhos com seu marido. Lembrou-se das discussões passadas sobre tentar conceber e de seu comentário casual sobre crianças em orfanatos. Subitamente, parou, atingida por uma ideia repentina. Uma sensação de propósito a envolveu rapidamente. Ela voltou rapidamente para seu carro e dirigiu para casa. Ao chegar lá, começou imediatamente a entrar em contato com vários lares de crianças, explicando sua situação urgente. Embora não houvesse muitos lares por perto, um deles a convidou para uma entrevista. Alice chegou tarde ao lar de crianças, muito depois de as crianças terem ido para a cama. Não teve a chance de conhecê-las, mas os membros da equipe explicaram que o processo de adoção costumava ser demorado, levando vários meses, se não anos. Alice expressou sua prontidão para adotar qualquer criança, enfatizando seu desejo de se tornar mãe e permitir que seu marido experimentasse a paternidade, mesmo que fosse por pouco tempo. Compreendendo sua situação única, a equipe concordou em acelerar o processo, embora tenham alertado que ainda levaria alguns meses, pelo menos. Alice aceitou esses termos. Enquanto caminhava pelos corredores, ela percebeu que as crianças tinham acordado e estavam brincando lá fora. Seu coração se aqueceu ao ver as crianças, mas, ao se aproximar do portão, seus olhos se fixaram em uma menina em particular. A menina tinha uma semelhança impressionante com a criança que Alice tinha visto em seu sonho, o que a deixou momentaneamente atordoada e com um arrepio inexplicável. Beatriz, a responsável pelo lar das crianças, notou o olhar intenso de Alice e perguntou se estava tudo bem. Alice,
ainda se recuperando do choque, lutou para encontrar palavras. Ela olhou para Beatriz, quase sem compreender a pergunta. Ah, sim, tudo bem, respondeu finalmente. Posso ir falar com aquela menininha ali? Apontou para a criança. Beatriz, com um sorriso caloroso, concordou. Alice se aproximou da menina, que estava profundamente envolvida em brincar com suas bonecas. Ao se aproximar, a menina olhou para cima e cumprimentou Alice com um sorriso. Alice retribuiu o sorriso e elogiou as bonecas. Oi, querida, adoro suas bonecas, disse amavelmente. A menina, radiante, começou a contar a Alice sobre cada uma de suas bonecas e a história que ela imaginava para elas, incluindo uma em que uma boneca se sentia triste porque sua amiga estava partindo. Beatriz, a gerente, se aproximou e compartilhou com Alice o histórico da menina. Esta é Millie. Sua mãe enfrentou problemas com álcool e drogas, então Millie está conosco há algum tempo. As pessoas geralmente hesitam em adotar crianças com pais que tiveram problemas com substâncias, explicou Beatriz. Alice descobriu que Millie tinha visto muitas crianças irem e virem, mas ninguém parecia querer adotá-la. A tristeza de Millie não estava enraizada em sua própria situação, mas na partida de seus amigos. Essa revelação tocou profundamente Alice, e estava claro para Beatriz o que ela estava pensando. A gerente assegurou a Alice que fariam tudo o que fosse possível para acelerar o processo de adoção. Nos dias que se seguiram, o tempo parecia arrastar para Alice. Ela aguardava ansiosamente a ligação que mudaria sua vida, imaginando o momento em que surpreenderia Leonardo. Finalmente, a tão esperada ligação chegou. Beatriz convidou Alice para ir ao lar das crianças. Cheia de entusiasmo, Alice pegou algumas flores e uma nova boneca para Millie e dirigiu-se ao lar, seu coração acelerando de antecipação e alegria. Ao entrar no edifício luminoso e acolhedor, seus olhos encontraram imediatamente Millie, que estava sentada silenciosamente em um canto com as mãos gentilmente unidas. Millie olhou para cima, seus olhos brilhantes cheios de curiosidade e cautela. Seus cachos castanhos encaracolados emolduravam seu rosto em anéis suaves, e ela usava um pequeno sorriso hesitante que parecia carregar meses de anseio e esperança. Alice se agachou ao nível de Millie, oferecendo-lhe um sorriso amigável. Oi, Millie, ela falou suavemente. Tenho sentido muito a sua falta, querida. Você se lembra de quem eu sou? Millie deu um lento aceno em resposta. Alice continuou, como você gostaria de vir comigo? Podemos ir ao parque ou talvez pegar um sorvete a caminho de casa, o que acha? Com a menção de sorvete, os olhos de Millie brilharam de felicidade, um sinal de alegria compreendido por crianças em todos os lugares. Ela acenou timidamente, seu sorriso ganhando um pouco mais de confiança. Alice estendeu a mão, e depois de um breve momento, a pequena mão de Millie deslizou para dentro da dela, simbolizando uma confiança silenciosa que se formava entre elas. Ao deixarem o orfanato, Alice sentiu o aperto de Millie se intensificar um pouco, um sinal silencioso de sua empolgação misturada com nervosismo em relação à nova vida que se aproximava. Alice sentiu o início de uma jornada significativa não apenas para Millie, mas também para si mesma e Leonardo. Ela explicou gentilmente a Millie que ela poderia escolher chamá-la de mãe ou simplesmente Alice, ficava a critério dela. Millie respondeu com um sorriso, mas permaneceu em silêncio. Alice já havia falado com Millie sobre Leonardo. Então, ela estava ciente de que seu novo pai não estava bem durante a viagem para o hospital. Alice e Millie conversavam sobre várias coisas e, em apenas uma hora, Alice sentiu como se fosse a mãe de Millie desde o nascimento dela. A conversa entre elas era fácil e natural, aprofundando o vínculo entre elas. Ao chegarem ao hospital, Alice entrou no quarto de Leonardo com o coração acelerado, uma mistura de nervosismo e esperança pulsando através dela. Segurando a mão de Millie suavemente, ela caminhou em direção à cama de Leonardo. Ele estava lá, enfraquecido, mas quando abriu os olhos e viu Alice e a jovem garota, sua expressão se transformou em confusão. Alice, quem é essa? Leonardo perguntou, sua voz fraca, mas cheia de curiosidade. Alice, respirando fundo e com emoções brilhando nos olhos, os apresentou. Leonardo, está é Millie, nossa filha. Millie, conheça Leonardo, seu pai, disse. Uma expressão de surpresa cruzou o rosto de Leonardo enquanto ele desviava o olhar entre Alice e Millie, que ficava ali timidamente, mas com um brilho de esperança nos olhos. O quarto ficou silencioso por um momento, cheio de espanto e incerteza.
Então, o rosto de Leonardo suavizou quando ele olhou para Millie. Oi, Millie, ele disse amavelmente. É um prazer te conhecer. Millie, sentindo o calor na voz de Leonardo, sorriu timidamente e acenou. Oi, ela respondeu em voz baixa. Leonardo se virou para Alice, seus olhos cheios de lágrimas, uma mistura de gratidão e espanto evidente em seu olhar. Obrigado, Alice. Obrigado por trazer a Millie, sussurrou. Enquanto Leonardo e Millie começavam a conversar timidamente, Alice os observava, seu coração se enchendo com uma mistura complexa de sentimentos ao ver o início de um vínculo entre seu marido e sua nova filha. Ela sentia uma esperança cautelosa pelo que estava por vir. Mais tarde, naquele dia, enquanto dirigiam para casa, Millie estava incomumente quieta. Preocupada, Alice perguntou se ela estava bem. Depois de uma pausa, Millie finalmente falou. Ele se chama Michael, sussurrou, confusa. Alice perguntou, quem, querida? Quem é Michael? Millie repetiu, o homem no hospital, Leonardo. Ele se chama Michael. Esta revelação surpreendeu Alice, enchendo sua mente com uma tempestade de pensamentos. Uma vez em casa, ela mostrou Millie ao redor da casa e depois a colocou na cama. Incapaz de ignorar sua curiosidade, Alice, apesar da hora tardia, ligou para Beatriz, a gerente do lar das crianças. Beatriz tinha informações limitadas sobre o passado de Millie, apenas sabendo que seus pais lutavam contra o alcoolismo e que ela foi trazida por um vizinho ou algo parecido. Alice perguntou sobre conseguir detalhes de contato ou um endereço para esse Michael. No dia seguinte, Alice dirigiu até uma pequena cidade a algumas horas de distância. Ela chegou ao endereço fornecido e encontrou um quintal abandonado e um depósito improvisado nas proximidades. Com cautela, tocou a campainha, mas não houve resposta. Com alguma hesitação, ela abriu o portão e se aproximou da varanda. A porta da frente estava destrancada. Ela bateu forte, e uma voz de dentro respondeu: Pode entrar? Não vê que a porta está aberta? Esperando que o dono da casa estivesse esperando por um convidado, Alice entrou. A casa tinha um cheiro velho e empoeirado, e os móveis estavam desgastados e danificados. Itens aleatórios estavam espalhados pela sala. Então, um homem apareceu no corredor. Quando ela viu o rosto do homem, Alice prendeu a respiração de surpresa. Ele tinha exatamente os mesmos traços que seu marido, Leonardo. Olhos idênticos, maçãs do rosto, curva das sobrancelhas, linha do cabelo e até mesmo uma marca no pescoço. A semelhança era espantosa, mas havia diferenças. O estilo de vida desse homem parecia mais áspero, seus olhos estavam vermelhos, rugas profundamente entalhadas na pele, e seu rosto exibia uma barba áspera e desarrumada. Quem é você? Perguntou o dono da casa, seu tom não acusatório ou ameaçador, apenas curioso. Alice hesitou. Não tenho certeza por onde começar. Talvez ver uma foto do meu marido ajude, disse ela. O homem deu de ombros e se aproximou. A semelhança com Leonardo era ainda mais impressionante de perto. Alice se viu encarando fascinada. Você parece direto, pode me dizer o que está acontecendo? Ele perguntou sem rodeios. É uma história longa e complexa, respondeu Alice com um sorriso. Bem, vamos conversar enquanto preparamos algumas batatas na cozinha, sugeriu ele. Ele a recebeu em sua casa como se fosse uma vizinha ou uma amiga muito perdida. Sentada em um banco de cozinha, Alice começou a contar sua história. Inicialmente, estava nervosa, suas palavras vacilavam, mas o homem, Michael, ouviu com atenção concentrada, não interrompendo ou questionando, sua expressão permanecia neutra, mas Alice podia ver que suas palavras o afetavam profundamente. Ao concluir sua história, ela fez uma pausa antes de dizer, olhando para você agora, duvido que precisemos até de um teste de DNA. Você e meu marido são incrivelmente parecidos. Michael examinou cuidadosamente as fotos no telefone de Alice, suas mãos tremiam ligeiramente, embora sua expressão permanecesse estoica. Você sabia que tinha um irmão? Perguntou Alice, sua voz tingida de esperança de que esse homem fosse realmente parente de Leonardo, potencialmente detendo a chave para salvá-lo de uma doença fatal. Eu sabia, respondeu Michael, acenando lentamente. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas, e sua voz trincou ao falar, mas eu nunca imaginei que o encontraria. Michael fez uma pausa por um momento para se recompor e começou a contar sua história.
Na época desses eventos fatídicos, ele mal tinha 8 anos, mas já era o único homem na família, constantemente lembrado disso pelas meias-irmãs. As meninas o exploravam, fazendo-o limpar e até cozinhar quando tinha 5 ou 6 anos. Não havia pai na família, a mãe, Madeline, provavelmente nem se lembrava de quem era o pai de quem, pois tinha muitos amantes. A vida era difícil para Michael em um ambiente com sua mãe perpetuamente bêbada, as constantes multidões de convidados e a opressão das irmãs mais velhas. Mais tarde, as meninas seguiram os passos da mãe. O que mais esperar de meninas criadas em uma família assim? Refletiu Michael. Eu queria fugir, confessou ele. Eu tinha apenas 8 anos, mas me lembro bem. Pensei em construir uma cabana na floresta, viver lá em paz, sobreviver com frutas e cogumelos, apenas para estar longe de todos eles. Então, descobriu-se que a mãe estava esperando outro filho. As crianças geralmente descobriam sobre a adição iminente ao notar a barriga de Madeline, explicou Michael. Onde encontraremos espaço para mais uma boca? Lamentava Madeline sentada na cozinha com um cigarro. Estamos apertados como está, e agora mais um dependente apareceu. Uma coisa se eles pagassem uma boa pensão para esses pestinhas, poderia valer a pena o sofrimento, mas são apenas trocados. Eu não vou buscar o recém-nascido na maternidade. Vou apenas escrever uma recusa e pronto, concluiu a mãe irresponsável. A ideia de um bebê pequeno sendo deixado em algum lugar aterrorizou Michael. Ele tinha certeza de que desta vez sua mãe daria à luz a um irmão, um menino. Crescer entre irmãs fez com que ele ansiasse por isso. Ele ensinaria ao irmão todas as coisas masculinas, pescaria, esculpiria figuras de madeira com uma faca, subiria em árvores. Eles se entenderiam como ninguém mais. Michael não sentiria mais a solidão dolorosa em uma casa cheia de pessoas. Mãe, não deixe o bebê, por favor, Michael implorava quase todos os dias. Se Meline estivesse de bom humor, ela ria e brincava com isso, se estivesse de mau humor, poderia bater nele por sua persistência. Após o tempo devido, Meline voltou para casa mais magra, mais fresca após uma semana sem álcool e completamente de mãos vazias. Michael olhou para sua mãe e sentiu as lágrimas fervendo nos olhos, e afinal, ela abandonou seu irmãozinho. O menino ia ser enviado para um orfanato ou para pessoas boas, sem nunca saber que tinha um irmão que sonhava com ele e o esperava tão ansiosamente. Michael chorou então, de dor, desespero e da incapacidade de mudar qualquer coisa. Anos se passaram, Meline perdeu os direitos parentais, e as crianças foram enviadas para diferentes orfanatos. Michael gostou do orfanato, roupas de cama limpas, boa comida, cuidados de adultos. O tempo passou, Michael saiu do orfanato, sua mãe já havia falecido, todas as suas irmãs estavam por aí. Ele voltou para a antiga casa deles, parcialmente deteriorada e vazia. Michael tentou sinceramente construir uma nova vida, mas falhou. Ele não conseguia encontrar um emprego devido à falta de educação, então começou a fazer trabalhos esporádicos pela vila, capinando jardins e cortando lenha. Alice ouvia atentamente enquanto Michael compartilhava sua história dilacerante, seus olhos cheios de lágrimas. Ela se sentia profundamente comovida pelas lutas que Michael havia enfrentado. No entanto, Michael não tinha consciência do papel crucial que Millie desempenhava para reunir todos novamente, um segredo que Alice estava prestes a revelar. Alice começou suavemente, estou aqui por causa da Millie, alguém que você conhece. Os olhos de Michael se arregalaram em antecipação, instando Alice a revelar mais sobre Millie. Ele parecia ansioso e esperançoso. Alice continuou, Leonardo e eu sempre quisemos filhos, mas não podíamos ter os nossos, então escolhemos adotar uma criança. Enquanto ela falava, Michael gradualmente começou a entender a situação, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ele ficou emocionado ao descobrir que Millie, após todas as dificuldades, havia encontrado um lar amoroso. Dando a Michael um momento para processar suas emoções, Alice esperou até que ele recuperasse a compostura. Então, Michael compartilhou sua própria história cheia de dor e desafios. Minha mãe teve muitos filhos, e ao longo do tempo, todos foram para caminhos diferentes. Eu não sabia para onde eles foram parar, explicou Michael. Há 4 anos, Daisy, que se parecia tanto com nossa mãe, entrou na minha vida de forma inesperada. Millie tinha apenas 2 anos na época, e Daisy claramente não tinha interesse em cuidar dela. Suspeitei que Daisy planejava deixar Millie comigo e desaparecer, o que eventualmente fez, provavelmente fugindo com o namorado.
Tentei o meu melhor para cuidar de Millie, continuou Michael, lágrimas fluindo mais livremente enquanto falava. Senti muita pena dela. Levá-la para meus cuidados foi a única escolha que tive. Mas eu nunca tive confiança de ser um bom pai. Temia não poder proporcionar a ela o futuro que merecia. Quando ela tinha 4 anos e meio, tomei a difícil decisão de deixá-la em um lar de crianças, esperando que uma família amorosa a acolhesse e oferecesse um ambiente carinhoso. Eu esperava que ela esquecesse a ligação comigo. O que Michael não percebia era que sua humildade obscurecia o incrível cuidado e amor que lhe proporcionava a Millie. Millie havia se apegado muito a Michael e o amava profundamente, apesar de suas dúvidas sobre ser um modelo positivo, especialmente por causa de seus hábitos de beber. Millie, ainda uma criança, não queria ficar no lar de crianças, e a decisão de deixá-la lá foi angustiante para Michael. Ele fingia estar zangado, uma fachada que dilacerava seu coração. Profundamente comovida pela história de Michael, Alice se levantou suavemente, pegou sua mão e o abraçou confortadoramente. Você fez um trabalho incrível, Michael. Millie é uma criança maravilhosa, e ela será nossa filha, tudo graças aos seus cuidados. Alice o tranquilizou, sua voz suave e os olhos marejados enquanto se afastava para encontrar o olhar dele, ambos recuperando a compostura. Michael perguntou sobre Leonardo, me conte mais sobre ele. Sempre sonhei em conhecer meu irmãozinho, mas nunca pensei que isso aconteceria, disse-lhe ansiosamente. Alice falou calorosamente com orgulho sobre Leonardo, sua afeição por ele evidente. Michael ouviu atentamente, absorvendo cada detalhe sobre o irmão que tanto desejava conhecer. Alice então compartilhou que Leonardo estava enfrentando uma doença grave. O que posso fazer para ajudá-lo? Perguntou Michael sinceramente. A resposta de Alice, cheia de uma mistura de tristeza e esperança, pegou Michael de surpresa. Você pode fazer muito por ele, na verdade, pode salvar sua vida, ela disse, explicando a situação e a necessidade urgente de um procedimento. Quando posso conhecê-lo? Perguntou Michael, ansioso para ajudar. Já amanhã. O procedimento precisa de um irmão como doador adequado. Espero que esteja tudo bem para você, disse Alice, com esperança brilhando em seus olhos. Com certeza, respondeu Michael sem hesitar. Só espero ser compatível. Alice, sobrecarregada de gratidão, levou Michael ao laboratório para os testes necessários para o procedimento complexo. Uma vez concluídos, Michael perguntou ansiosamente se poderia finalmente conhecer seu irmão, pronunciando a palavra irmão com calor e esperança, refletindo a jornada emocional que estava vivendo. Naquela manhã, Leonardo se sentiu um pouco melhor graças aos novos medicamentos que sustentavam sua vida. Seu rosto se iluminou com um sorriso ao ver sua esposa. Ei, querida, você está aqui cedo hoje, cumprimentou Leonardo. Leonardo, tenho uma notícia incrível para nós. Nem sei por onde começar, respondeu Alice, sua voz carregando uma suave melodia de esperança. Há alguém aqui que quer te conhecer. Michael ficou hesitante à porta, seu coração acelerando com uma mistura de empolgação e nervosismo, uma vida de perguntas não ditas visíveis em seus olhos. Olá, Leonardo, Michael começou, sua voz tremendo com uma mistura de emoções. Sou Michael, seu irmão. O quarto mergulhou em um silêncio profundo, pesado com anos de histórias e emoções não contadas. Leonardo virou-se para Michael, seus olhos encontrando-se em um momento cheio de uma complexa tapeçaria de sentimentos. Meu irmão, sussurrou Leonardo, uma mistura de incredulidade e maravilha em sua voz. Nunca soube. Sempre senti que havia alguém lá fora, disse Michael, sua voz misturando arrependimento com alegria. Passei minha vida me perguntando quem você era, e agora estamos aqui. Os olhos dos irmãos permaneceram trancados, formando uma conexão silenciosa sobre sua herança compartilhada e anos de separação. Os olhos de Leonardo, brilhando com lágrimas, transmitiram uma profundidade de emoção além das palavras. Choque, curiosidade e um novo senso de conexão giravam dentro dele. Todos esses anos, murmurou Leonardo suavemente. Pensei que estava sozinho, sem mais ninguém no mundo. Lentamente, Leonardo estendeu a mão, tremendo enquanto fechava a distância de uma vida. Ele abraçou suavemente Michael, que sussurrou tranquilizadoramente, você não está mais sozinho. Estou aqui agora. Perdemos muito tempo, mas estou aqui. Leonardo retribuiu o abraço, uma troca silenciosa de histórias, tristezas e esperanças passando entre eles.
Alice saiu silenciosamente para o corredor, deixando-os se conectarem. Ela entendia que precisavam desse momento privado para conversar e conhecer mais um sobre o outro. Ao dar-lhes esse espaço, Alice mostrou seu respeito e apoio pela nova conexão deles. Quando Alice voltou, passaram um longo tempo conversando. Ela expressou o desejo de ter filhos, realizando os sonhos dela e de Leonardo. Ela relembrou o dia anterior, quando decidiu adotar, e como Millie uniu a todos. Leonardo ficou maravilhado com essas histórias, e todos sentiram alegria naquele momento. Após saírem do hospital, Alice mencionou que iria buscar Millie na escola. Ela seguiu em direção ao carro, esperando que Michael a seguisse, mas ele hesitou, atormentado por suas ações passadas. Michael se arrependeu de deixar Millie no abrigo infantil e desejou que ela pudesse esquecer aquele momento doloroso. Alice se aproximou dele com um sorriso, compreendendo seus sentimentos. Ela o tranquilizou, dizendo que, embora a decisão fosse difícil, levou a felicidade presente. Michael refletiu sobre as palavras de Alice, esperando que Millie o perdoasse. No momento de pegar Millie na escola, o coração de Michael batia forte ao ver a pequena, agora com 9 anos, saindo da escola. Ela não era mais a criança pequena que ele lembrava, e ele a chamou. Millie o reconheceu e, com uma mistura de emoções, perguntou: "Tio Michael?" Michael, emocionado, pediu desculpas, explicando que sua decisão visava o melhor para ela. Millie, compreendendo, começou a chorar, liberando anos de emoções acumuladas. Pela primeira vez desde a separação, compartilharam uma conexão emocional profunda, refletindo a dor compartilhada e o anseio por reconciliação. 3 dias depois, Alice não conseguia conter sua alegria, pulando no sofá da sala, sua risada ecoando pela casa. Ele é compatível, cantou, girando com uma energia que fazia as cortinas balançarem. O Dr. Sanches ligou naquela manhã com notícias emocionantes. Michael era um doador perfeito para Leonardo. A cirurgia que se seguiu foi complexa e tensa, mas, no final, bem-sucedida. Nas semanas em que Leonardo passou no hospital, Michael se tornou um visitante regular. A cada visita, ele trazia um pedacinho da floresta consigo, frutas silvestres, cogumelos terrosos e histórias que faziam o quarto estéril do hospital de Leonardo ganhar vida. "Onde você encontrou essas coisas?" Leonardo perguntou um dia, segurando um cogumelo especialmente grande com fascinação. "Ah, há apenas um lugar secreto que eu conheço", respondeu Michael, os olhos brilhando com um senso de mistério. "Tesouros da natureza, só para você." A recuperação de Leonardo em casa foi gradual, mas constante. As visitas de Michael eram um destaque, não apenas pelos presentes, mas pela sua presença. Eles frequentemente sentavam juntos, falando sobre tudo e nada. "Te devo minha vida, Mike", disse Leonardo numa dessas noites, sua voz carregada de emoção. Michael balançou a cabeça, um sorriso gentil em seu rosto. "Você não me deve nada, Wes. Isso é o que a família faz." À medida que Leonardo recuperava sua força, um de seus primeiros objetivos era ajudar Michael a se mudar para mais perto. Alice, sempre pragmática, sugeriu: "Por que não procuramos uma casa maior, que acomode todos nós confortavelmente?" A ideia se tornou realidade, e logo estavam vivendo sob o mesmo teto. Alice abraçou seu papel de mãe com uma graça natural, nutrindo Millie com um amor profundo. Isso foi incrível. "O que você acha deste vestido, Millie?" Ela perguntaria, mostrando trajes coloridos que sempre arrancavam um sorriso radiante do rosto de Millie. Leonardo também encontrava alegria em passar tempo com Millie, frequentemente ajudando-a com lições de casa ou levando-a ao parque. "Pronta para conquistar esses patins?" ele perguntaria, e os entusiasmados acenos dela eram todas as respostas que ele precisava. Quando Leonardo ajudou Michael a conseguir um emprego em sua empresa, ficou claro que o talento técnico de Michael era uma joia escondida. "Você é um natural, Mike", disse Leonardo, batendo nas costas dele após um projeto especialmente bem-sucedido. Viver juntos trouxe um ritmo às suas vidas, uma harmonia que ressoava com amor e apoio mútuo. Michael, outrora ansiando por um senso de pertencimento, encontrou isso nesta família. "Nunca soube que uma família poderia ser assim", ele disse numa noite, enquanto todos estavam sentados na sala, um patchwork de risos e histórias compartilhadas. "Família é o que você faz dela", respondeu Alice, estendendo a mão para segurar a dele, "e nós fizemos algo lindo." Depois que Leonardo se recuperou completamente, suas vidas floresceram com aventuras compartilhadas.
Eles se uniram em pescarias, onde a água brilhava sob o sol, e em expedições de caça pela floresta vibrante e sussurrante. O riso e as histórias deles enchiam o ar, tecendo uma tapeçaria de memórias alegres. 6 meses nesse novo capítulo, uma surpresa encantadora esperava por Michael. Uma noite, ao sair do escritório, encontrou Leonardo, Alice e Millie esperando com sorrisos radiantes. Vamos fazer uma pequena viagem, anunciou Alice, os olhos brilhando de mistério, enquanto dirigiam para fora da cidade. A curiosidade de Michael se transformou em apreensão. Não estamos indo para onde eu acho que estamos, ele perguntou, avistando pontos familiares que levavam à sua antiga cidade. Não se preocupe, tranquilizou Leonardo, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Chegando ao seu antigo bairro, Michael se preparou para ver um cenário negligenciado. Em vez disso, seus olhos se arregalaram de incredulidade. Diante dele estava sua casa familiar, mas não como ele a lembrava. Estava completamente transformada, com paredes recém-pintadas e um jardim florescendo com flores vibrantes. Alice e Leonardo trocaram um olhar de orgulho e empolgação. Não poderíamos deixar você vender este lugar, disse Alice gentilmente, especialmente depois de saber por que você queria fazer isso. Michael entrou em cada cômodo, revelando toques cuidadosos de amor e consideração. A sala de estar, antes sem graça e sem vida, agora irradiava calor, com móveis confortáveis e fotos emolduradas que capturavam momentos da nova vida familiar deles. Não posso acreditar nisso, a voz de Michael se perdeu, seu coração inchando com uma mistura de emoções. Memórias de seu passado, outrora tingidas de tristeza, agora pareciam se mesclar perfeitamente com um senso de esperança e pertencimento. Lá naquela noite, eles se reuniram ao redor de uma mesa adornada com um banquete caseiro, a casa ecoando com risadas e histórias. Decidiram ali mesmo fazer disso uma nova tradição, retornando à casa nos fins de semana e feriados para continuar construindo seu futuro compartilhado neste lugar que simbolizava seus laços renovados e sonhos coletivos. Conforme o inverno se aproximava, celebraram seu primeiro Natal na casa renovada. A árvore, enfeitada com luzes e ornamentos feitos à mão, representava sua jornada compartilhada. Trocaram presentes, mas o maior presente que valorizavam era a união. A história de Leonardo, Michael, Alice e Millie tornou-se uma de esperança, amor e transformação. Suas vidas, antes separadas e cheias de desafios individuais, teceram-se para formar uma tapeçaria rica em cor e calor. No final, perceberam que a família não é apenas sobre laços de sangue, é sobre quem você escolhe amar.